Muito boa noite, meus irmãos. Então, é com muita alegria que iniciamos a nossa transmissão de hoje, a nossa reunião pública. Hoje teremos, com certeza, momentos muito especiais. Temos um convidado hoje especialíssimo, o nosso amigo querido, Célio Borges. E, desde já, pedimos a todos que preparem a água a fim de ser fluidificada. Nós vamos, como de costume, fazer uma breve leitura para que possamos então fazer a nossa prece de início. Damos boas-vindas, boa noite a todos os companheiros que já estão conosco. Sejam bem-vindos. Temos a certeza que nesta noite Jesus há de atender todos os anseios de todos nós. Há de apacentar os nossos corações, oferecendo a cada um de nós momentos de reflexão, de renovação e de alegria aos nossos corações. Bem, a nossa leitura de hoje do livro Orações de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, A Vida Alheia. Deveríamos nos abster de opinar sobre a vida alheia. Não sabemos o que nos espera no passo seguinte. Quase todas as pessoas que observei recriminando os outros caíram naquilo que criticavam. Caíram eles mesmos ou caíram através daqueles a quem devotavam extremo amor. Bem, meus amigos queridos, então assim, refletindo já em torno dessas palavras, vamos iniciar com a nossa prece. Convidamos a todos a fecharem os seus olhos, pensarem em Jesus e vamos juntos pedir ao amado e querido amigo Jesus que possamos nesta noite receber em nossos lares e em nossos corações a visita amorosa dos amigos espirituais que velam pela nossa existência e pelas mãos e pela permissão de Jesus, esse guia e amigo incondicional de nossas vidas, possam patrocinar em nosso lar e em nossos corações o tratamento que necessitamos, ao nosso refazimento, a nossa paz íntima. Permite, Senhor Jesus, que o nosso amigo Célio Borges, que hoje falará conosco, possa desde já estar envolvido por vibrações sublimes, a fim de transmitir pelo Verbo a palavra que venha consolar os nossos corações. Ampara, Senhor Jesus, todos os amigos que por algum motivo não puderam conosco estar. E assim pedimos para iniciar as nossas atividades, dando graças a Deus. Bem, meus irmãos, então, boa noite àqueles que chegaram agora. É com muita alegria que recebemos a todos aqui nesta noite. E nós já havíamos pedido para que providenciassem aí a água a fim de ser fluidificada. E nós vamos agora, nesses instantes, então, passar ao momento da fluidificação da nossa água. Deixem aí e convidamos as pessoas que estão em tratamento espiritual que tenham a confiança, a fé, que vão ser atendidas nas suas necessidades nesse momento, ok? Então vamos nos preparar para a nossa fluidificação das águas. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Pois bem, muito boa noite. Novamente aos amigos que estão chegando agora. Damos as boas-vindas. Agradecemos a confiança e a presença de cada um de vocês. E nesta noite nós temos um convidado especialíssimo, nosso amigo Célio, que eu já vou chamar aqui agora. Olá, Célio, tudo bem? Olá a todos, boa noite. Célio, é com muita alegria que nós recebemos você aqui hoje, né? O Célio, meus amigos, vai falar conosco hoje sobre o capítulo 23. Capítulo 23, que é um capítulo que causa muita confusão ainda hoje, mas a doutrina espírita vem nos esclarecer, não é? Essas questões aí da estranha moral. E o Célio hoje escolheu um item muito bacana, que é abandonar pai,
mãe e filhos. E ele vai desvendar, então, para nós aí, à luz do Evangelho, a essas questões. Sério, eu vou sair, você vai ficar aí agora sozinho, tá? Sozinho não, você está rodeado de mentores aí, Nunca ok? estamos Jesus sozinhos. ampare aí suas palavras, direcione aí a nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que será maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e a todos, boa tarde ou boa noite. É uma satisfação grandiosa estarmos juntos para lembrar de Jesus, falar de Jesus, o melhor assunto do mundo. Jesus, aquele que é o amor entre nós. E hoje, falando de Jesus, em especial, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, onde reúne algumas passagens de Jesus que Kardec denominou de estranha moral. Então, aquelas passagens que a linguagem, o modo, ou até mesmo, às vezes, a tradução, nos deixa, assim, confusos sobre realmente qual o sentido daquelas palavras atribuídas a Jesus. Então, lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, 5 e 6, o tema é abandonar pai, mãe e filhos. Então, lá em Mateus 19, 29, está registrado assim: aquele que houver deixado pelo meu nome, pelo nome de Cristo, sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou suas terras, suas posses, né, seus bens, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Então, Jesus aí nos convoca a deixar tudo que temos e com a promessa que receberemos o cêntuplo, receberemos a própria vida eterna. E isso, naturalmente, causa assim, uma estranheza, né? Mas Jesus espera mesmo, quer que deixamos todos aqueles que amamos para segui-lo, não tem um meio termo, não tem como seguir Jesus e continuar junto aos nossos entes queridos. Então vamos ver as reflexões que Allan Kardec registrou lá no Evangelho. E eu coloco a seguinte pergunta: será mesmo estranho deixar a família? E Kardec lembra lá nesse item que são muitas, são inúmeras as situações em que a gente tem que deixar a família, decide deixar a família, escolhe deixar a família. Então, em nome de vários motivos, nós deixamos a família. Então, deixar a família em nome de Jesus seria estranho? Então, ele nos lembra que ninguém condena um filho quando ele tem que, né, servir ao seu país, à sua pátria, no caso do serviço militar, no caso da guerra, no caso de missões estrangeiras. Então, é tido como motivo de orgulho, né, ter um filho ali servindo a pátria em qualquer situação. É natural, numa fase da nossa vida, por motivos de estudo, por motivos profissionais, a gente deixar a família, ir para outra cidade, ir até às vezes para outro país. Então, quando se decide, né, você quer fazer um curso, um treinamento, então às vezes as pessoas passam meses, anos, às vezes décadas longe da família. Um filho que se muda para outro lado do mundo e as questões financeiras não permitem que se vejam com frequência. Então, é natural, conforme a vida que a gente leva, as nossas opções, a gente precisar deixar a família. Deixar a família. É natural, conforme o dever, né, a gente coloca prioridades, uns acima dos outros. Então, realmente, deixar família é abandonar, é trair o amor que recebeu, é ser ingrato? Então, vamos continuar na reflexão de Allan Kardec. Então, quando estamos afastados da família por um motivo justo, uma decisão, uma escolha, foi fazer faculdade no lugar distante, assumir um posto de trabalho no lugar distante. O fato de se separar, de deixar a família para trás, faz com que a gente deixe de ser família, deixe de amar.
desfaz os sentimentos, o respeito, a consideração, o carinho que temos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, termina com a separação? Não. Então, o que Jesus está nos convocando não é o abandono das afeições, conforme a situação da vida, a gente tem que tomar a decisão de um caminho a seguir. E se tiver que ter uma separação das pessoas queridas, isso não é uma tragédia, isso não é antinatural, isso não é uma ingratidão. Né? Então, isso não contraria o mandamento de honrar pai e honrar mãe. Lembremos, que a gente deixe por um motivo justo. Então, a gente vai ir e vir ao longo da encarnação, ao longo das encarnações, aproximar, distanciar das pessoas queridas em várias situações. Continuando, naquela época, né, de Jesus, hoje nós nos chocamos mais com essa ideia de deixar, abandonar as pessoas queridas. Porém, naquela época não era tão assim, a sensibilidade, né, das pessoas daquela época, na generalidade, não era bem assim. Então, era mais comum essa separação, esse distanciamento. Né? Isso, naquele tempo, com certeza, causou menos espanto do que está causando na atualidade para nós. Porque com a evolução, a gente vai ficando mais sensível. Né? Então, a separação, geralmente, aí o elemento feminino, né, as mães, né, as filhas, a separação é envolta de muita emoção, né, às vezes do choro sincero ali. É comum, né, tem lá na psicologia humana, né, a síndrome do ninho vazio, quando os filhos deixam o lar por um objetivo, casamento, estudo, trabalho, a mãe sofre, a mãe chora, tem ali uma fase naturalmente, né, entendida como natural, que é naturalmente entendida como parte do processo natural, síndrome do ninho vazio, vai passar, a saudade fica, mas a dor da separação vai passar, desde que os laços da afeição não se desfaçam. Então, hoje em dia, temos ainda muito mais recursos tecnológicos para nos manterem ligados, né? O telefone, hoje a internet com várias possibilidades. Imagine, né, décadas, séculos atrás, que uma notícia, né, era trazida assim, uma informação, um recado de alguém que levava tempos para receber a notícia. Agora, em tempo, que a gente fala, né, tempo real, a gente tem notícia, a gente pode ver a pessoa querida em qualquer lugar do planeta que ela estiver. Então, continuemos. A separação, a miscigenação é da natureza. Então, um grupo familiar, um clã, que fica ali sempre, né, se intercruzando, isso é um problema natural. A natureza nos estimula a mistura, né? O cruzamento das etnias, o cruzamento das culturas, isso favorece o nosso progresso, tanto do ponto de vista natural, da natureza física, quanto da natureza emocional. Então, é da natureza a necessidade de buscarmos, né, trocas, intercâmbios. Então, a gente sofre a saudade, né, mas é natural. A saudade é ótimo sinal que temos boas lembranças, que temos sentimentos uns em relação aos outros. Né? É ruim quando há separação e não há saudade, né? A dureza de coração. Então, nem há sofrimento com a separação quando não tem um sentimento real, uma afeição real. Então, a separação em si, não da física, materialmente falando, não é o problema. O grande problema é se nos distanciarmos em espírito, né? Deixarmos de amar, deixarmos de gostar, deixarmos de cuidar uns dos outros, mesmo à distância. Então, a visão espírita, ainda mais ampliando com a questão da reencarnação, reforça que os verdadeiros laços são do espírito e que esses laços não se quebram, não se separam com a distância. Então, vamos alimentar o amor, a ternura, o carinho uns com os outros, e esses laços vão ficar assim eternos, como é o título, né, de um livro muito
muito famoso na doutrina espírita, os laços eternos. Isso é uma verdade natural. Então, meus irmãos, o que seria da trajetória humana na Terra se as pessoas não tivessem a coragem, né, de decidir deixar, né, sua terra, deixar o seu hábito, deixar a sua função para assumir outras tarefas, para buscar coisas novas? A própria história da cristandade na Terra, né? Aliás, desde antes, as histórias, né, impressionantes de grande abnegação que temos lá no Velho Testamento. Temos uma história muito oportuna, que é a trajetória de Ruth, né, que deixou sua família, sua pátria, mas demonstrando a sua seriedade, demonstrando a sua honestidade, sua perseverança, foi bem recebida, né, por Moab, deixou Moab, foi bem recebida e viveu ali entre o povo de Israel e demonstrando a sua fé em Deus. Abraão, o grande patriarca, né, da Bíblia, e que teve que ter vários momentos de renúncia, vários momentos em que, em nome de Deus, com a fé em Deus, ele saiu do seu lugar. Então, naquele momento crucial em que ele deixa sua terra, com a promessa de Deus que ele receberia outra terra, então ele saiu sem saber onde seria essa nova terra que se receberia de Deus, mas ele foi com a confiança em Deus, ele saiu, mudou radicalmente os seus planos. Moisés, que a história é bem conhecida, né? Foi criado lá na nobreza do Egito, mas quando chegou o chamado, né, no seu coração, ele decidiu liderar o seu povo no caminho de volta para a terra prometida, fugindo da escravidão. Ele poderia viver muito bem lá na nobreza, como um príncipe, né? O filho da irmã do faraó, mas ele tomou a decisão de deixar aquela comodidade da vida material, enfrentar todos os percalços em nome, né, em confiança, com fé em Deus, que lideraria o seu povo para a terra prometida. Então, a história humana não seria a mesma se não tivessem tido essas grandes almas a coragem de deixar, né? Os apóstolos, como foi o contato de Jesus com eles? Aquele contato com Pedro e seu irmão. Eles lá com as redes, simplesmente Jesus os convidam para ser pescadores de homens, eles deixam suas redes, deixam suas ocupações e seguem Jesus. E no nosso mundo mais contemporâneo, temos grandes exemplos, né, em todas as religiões, em todos os cantos do mundo, grandes almas que tomaram a decisão de deixar o seu ninho, né, em nome de uma tarefa maior, em nome de uma tarefa grandiosa. Um exemplo muito conhecido, né, da Igreja Católica, a Madre Teresa de Calcutá. Nasceu na Europa, decidiu pela vida cristã, pela vida religiosa, e atravessou o mundo e foi cuidar lá dos necessitados na Índia. E a partir da sua ação, da sua decisão de deixar a comodidade na vida na Europa, ela começou então uma grande missão que até hoje é seguida por grandes almas e deixou essa marca, essa tarefa de caridade, de fraternidade para todo mundo. Chico Xavier, aqui no Brasil, tão conhecido, tão querido, né? Todos lembram da cena do filme em que a casa dele estava se tornando o próprio centro espírita, né? Recebendo as pessoas, curando as pessoas, psicografando, consolando, só que a sua família não estava conseguindo tolerar aquela situação, a falta de privacidade. Então chegou o momento que a sua irmã, com dor no coração, disse que ele tinha que decidir. E ele deixou a sua família consanguínea para abraçar uma família ainda maior, a família do coração. Então, são muitos os exemplos em todas as culturas, em todas as religiões, que é necessário deixar. Você não está abandonando de coração. As afeições continuam, mas é preciso. As vidas vão exigindo decisões, às vezes difíceis, como essa, né? Mas se estamos cientes da nossa tarefa, do nosso compromisso, teremos segurança para tomar essas decisões.
E né, nos alerta um texto no livro Fonte Viva sobre a diferença de abandono e renúncia. Né, que esse abandono, pura e simplesmente, claro que não está de acordo com o Evangelho de Jesus. Claro que Jesus não estava nos estimulando a abandonar as pessoas queridas. Ele estava nos pedindo uma reflexão, que se realmente quiséssemos segui-lo, né, deveríamos deixar aquele ritmo de vida que nós estávamos e tomar novos caminhos. Então, lá em Lucas 14, 27, né, ele fala que aquele que não levar a sua cruz, não vier após ele, não pode ser seu discípulo. Então, ele não está pedindo para ninguém deixar os seus compromissos afetivos, tudo aquilo que nós consideramos nossas dificuldades, nossos desafios, nossos dramas, aquilo que nós chamamos de a nossa cruz. Ele deixou bem claro que para segui-lo não deveríamos abandonar a nossa cruz, e sim pegar a nossa cruz e segui-lo. E é baseado nessa citação que temos o comentário de Emmanuel. Então, Emmanuel fala que nós, criaturas conscientes, né, temos esses 3 deveres: o dever da nossa evolução espiritual, o dever com aqueles ligados pelo coração que estão ao nosso redor, o nosso grupo familiar, o nosso grupo de amigos, mas temos um compromisso também com a humanidade. Aliás, o exercício do amor em família, o exercício do amor à amizade, é parte dessa conquista do amor universal. Com esse exercício, tratarmos com amor nossos familiares, nossos amigos, estamos nos preparando para um dia amar a toda a humanidade por igual, amar a todos como irmãos, diferente das culturas, dos países, das nacionalidades, das etnias. Então, amar os seus, os próximos, os consanguíneos, os amigos, é um exercício, né, para um dia amarmos a toda a humanidade, o amor universal. Então, para ser discípulo de Jesus, temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, aquele que carrega a sua cruz ali com todo esforço e se envolve tanto que não vislumbra a necessidade e a oportunidade de seguir Jesus no campo da evangelização de si mesmo, no campo da evangelização de quem está ao nosso redor, então está incompleto. Ele está firme carregando sua cruz, mas não consegue enxergar o convite de Jesus. Ao passo que aquele que, para seguir Jesus, que é deixar a sua cruz, deixar as suas ocupações, deixar as suas responsabilidades, isso também está incompleto. Então, renúncia. Deixar em nome de Jesus não quer dizer abandonar, esquecer, né? Renunciar em nome de Jesus não é deserção. Pelo contrário, aumenta o devotamento, porque eu continuo tendo o dever do afeto, da ternura, do amor com as pessoas próximas, amigos e familiares, mas temos que ampliar, né? Então nós vamos buscar Jesus, seguir os seus exemplos, se envolver naquilo que acha que é capaz de se envolver, nas tarefas, nas missões, mas mantendo, né, o apoio, o amor aos seus familiares. Se às vezes há um conflito, né, sua família, seus amigos não entendem a sua opção, então Jesus não quer que você deixe de amá-los. Jesus quer que você continue cuidando deles, independente da opinião deles sobre a sua opção. Então, às vezes, há que ter um afastamento, um distanciamento, o ritmo de vida, as ocupações mudam, mas no coração nunca podemos abandonar aqueles que amamos. E o próprio Jesus é o maior exemplo disso. Desceu das alturas para estar entre nós, para vivenciar o Evangelho, vivenciar as verdades divinas. Então, ele veio exemplificar a vontade de Deus aqui entre nós. E no momento crucial, ele não foi entendido, ele foi
acusado, ele foi crucificado. E nem assim ele abandonou seus amigos. Então, mesmo nessa angústia de amar sem ser amado, ele não nos abandonou. E quando passou pelo martírio da cruz, e quando, né, voltou aos céus, 3 dias depois, ele fez questão de encontrar os seus amigos, buscá-los, estar de novo presente, e deixou bem claro a afirmativa: estarei convosco até o fim dos séculos. Então, em Jesus, temos o principal exemplo de que seguir a vontade de Deus, mudar os rumos da sua vida em obediência a Deus, não quer dizer deixar de amar as pessoas queridas. Então, ele nos deixa o exemplo claro de que deixar não é o abandono, não é a deserção. A separação necessária, conforme as opções, conforme as escolhas de vida, não significa que deixaremos de amar, de cuidar, de nos preocupar com aqueles que amamos. Então, esse trecho de Mateus, né, lá no capítulo 19, versículo 29, que fala de deixar os familiares, deixar os seus bens também, né, em nome de Jesus, isso causa uma certa estranheza, mas quando a gente vai ver o capítulo completo, lá em Mateus 19, essa afirmação de Jesus encerra aquela passagem do jovem rico, em que um jovem busca Jesus, falando: bom mestre, que necessito para ganhar a vida eterna. Jesus fala se ele já conhece os mandamentos da lei mosaica, ele diz que sim, que já as pratica. Então Jesus falou: então só lhe falta, volta, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem me seguir. Aí nesse momento o jovem se sentiu assim, né, constrangido. Ele não estava preparado para abandonar tudo que ele tinha, as afeições, as posses, para seguir. Então Jesus não é que Jesus não queria a companhia daquele jovem. Jesus estava mostrando para ele que a decisão de segui-lo era muito séria, ia ser definitiva. Então, que ele tinha que pensar bem, se desvencilhar de todas as ocupações, não do amor, o amor à família, o amor à pátria, o amor aos amigos, mas desvencilhar daquele ritmo de vida dele para segui-lo. Como ele não conseguiu, naquele momento, a decisão de seguir Jesus, aí Jesus faz o comentário da dificuldade do rico entrar no reino dos céus por causa do apego às riquezas. E aí, para ser salvo, tinha que ter essa renúncia tão grande, aí Pedro ficou preocupado. Então, quem poderá ser salvo? E perguntou se eles que tinham decidido seguir Jesus, se eles seriam salvos. E Jesus afirma, né, que todo aquele que deixa a sua terra, os seus familiares, os seus amigos para seguir o Cristo, vai ser bem recompensado, vai ganhar a vida eterna. Então, não precisamos ter estranheza com essa passagem de Jesus. Ele só está nos pedindo a reflexão para a decisão. As situações de vida de cada um de nós têm exigências diferentes. Então, você pode muito bem cuidar da sua família, cuidar dos seus amigos e seguir Jesus, porque nem todo mundo que vai seguir Jesus vai ter que mudar de país para uma vida missionária. Isso não é para todos. Aqueles que estão decididos, que estão nessa condição, bem, podem fazer. Mas se você, o seu núcleo familiar, você pode, mesmo convivendo com eles, dar o seu testemunho de amor a Jesus, colaborar com a sua comunidade, né? Então, há várias situações. Nós sempre olhamos os exemplos extremos, né, daqueles, né, os grandes almas, né, Francisco de Assis, né, que abandonou as suas possibilidades de riqueza para levar uma vida dedicada aos pobres. Então, são referências, são para nos mirarmos, mas na nossa vida cotidiana nós devemos colocar Jesus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa convivência familiar,
temos que demonstrar a nossa fé, a nossa confiança nessas promessas de Jesus e fazermos o que pudermos para melhorar o mundo ao nosso redor. Então, em Lucas, em outro capítulo, ele fala: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E a gente sempre leva para o lado material. Tudo que eu tenho, né? Se eu tenho que deixar tudo, mas o que é tudo? O que é ter? Então, se colocamos tudo que temos, tudo que amamos nas mãos de Deus, é o melhor negócio que podemos fazer. Então, se diferenças de cultura, de opção religiosa, exige, às vezes, uma mudança na convivência, isso não pode abalar as nossas ligações afetivas, isso não pode atrapalhar a nossa dedicação às pessoas que amamos. E o Evangelho de Jesus é recheado de exemplos, né, desses momentos de decisão. Temos em Bartolomeu, está registrado lá no livro Boa Nova, no item Bom Ânimo, ele sofria o conflito de não ser entendido pela família, pelos amigos, pela sua opção por Jesus. Ele trabalhava de pescador junto com seus irmãos, com seu pai, e na hora de folga ou à noite ele corria para estar com Jesus em Cafarnaum. Então, num desses encontros, né, Jesus viu que ele estava triste, ele estava assim, confuso com essa situação de querer seguir Jesus, mas não ser compreendido pela família, e até que ele toma a decisão, né? Ele se sentiu assim em paz por ter Jesus como um amigo tão próximo, né, como seu irmão, e como a sua família não entendeu a sua opção, ele, sem rancor, sem azedume, tomou a decisão de ser assim um apóstolo andante, viajante, e atravessou toda a Ásia, né, falando de Jesus. Temos também no livro Paulo e Estevão, a trajetória impressionante do apóstolo Paulo, que de perseguidor passou a ser o principal divulgador do Evangelho de Jesus. Mas quando ele tomou a decisão de seguir Jesus, ele sofreu muitas aflições, muitas condenações, foi ridicularizado pelos amigos, não foi bem aceito pela sua família, pelo seu pai, e sofreu muito. Ficou confuso, ficou aflito, mas ele teve a recompensa, ele teve o estímulo dos espíritos superiores, a presença de Abigail, a presença de Estevão, o estimulando para o trabalho com Jesus, e ele assumiu a sua verdadeira missão de grande divulgador do cristianismo e mudou a história da cristandade a partir da sua decisão. Então, teve que deixar sua cidade, teve que deixar seus amigos, teve que deixar a sua família, mas ganhou uma nova família que é toda a humanidade. Então, meus irmãos, essa reflexão de hoje, abandonar pai, mãe, a gente não focou muito na parte dos bens, a gente queria mesmo focar na parte das afeições. Isso não contraria o mandamento de honrar pai e mãe. Se você sai da sua casa, da sua família, mas leva consigo os grandes exemplos de honradez, de honestidade, de amor, você vai estar representando a sua família, aquilo de melhor que você recebeu dos seus pais, daqueles que o amam, aonde você estiver. Em qualquer parte do mundo que esteja, honre a sua família servindo a Deus. E essa passagem, né, como insistimos, não contraria a bondade, a amorosidade de Jesus, ela quer simplesmente causar a reflexão em nós que todos os interesses da vida, né, cotidiana não podem superar os interesses da vida eterna. Então, o Espiritismo nos esclarece que somos espíritos eternos, imortais, numa evolução contínua. Então, haverá necessidade, conforme a situação, de deixar um lugar, um ambiente, um grupo, para assumir outras tarefas, desde que isso seja um investimento na evolução do espírito eterno. Então, não devemos ter esses momentos de decisão. Honrar pai e mãe é nas ações,
nos sentimentos, da questão material, de lugar, onde estar, quanto tempo ficar distante, isso fica, apesar de ser relevante para a nossa encarnação, isso não pode ficar em primeiro plano. Em primeiro plano tem que estar sempre a questão do coração, da afetividade. E aonde estivermos desenvolvendo as tarefas que estivermos desenvolvendo, honraremos nossos pais, nossas mães, se formos, né, se servirmos à vontade de Deus. Qual o pai, a mãe, que não gostaria de ter o filho que contribui para o bem geral, que contribui para o progresso da comunidade, que contribui para a expansão do Evangelho de Jesus no nosso mundo, contribui para a paz universal, para a fraternidade universal. Então, meus irmãos, mais uma vez, abandonar pai e mãe, nunca que Jesus ia se contradizer e todo seu exemplo de doçura, de amor, de responsabilidade, ele iria sugerir que abandonássemos aqueles que amamos, e sim que honrássemos da melhor forma aqueles que amamos, pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, mas também que honrássemos a Deus, o Pai de todos nós. Então, muito obrigado a todos pela atenção, que a paz que Jesus nos prometeu, que possamos guardá-la e distribuí-la por onde formos. Muito obrigado. Mas espera aí, que deve ter pergunta. Olha, primeiro eu quero te falar o seguinte, você tem uma legião de fãs aqui do Lamana e de outras localidades. Essa é a primeira legião coisa. De amigos. Outra coisa, que é muito bom essa sua participação aqui, porque vieram pessoas de vários estados aqui participar, tendo em vista que você tem parentes em muitos estados do Brasil. Então a gente aproveita. Família é grande. Né? Tem gente lá de grande, muitos deixaram, né? Foram para longe. Verdade. Tem gente do Ceará, então tem gente de vários locais aí, isso é muito bacana. Bem, sério, tem uma pergunta aqui, que é do Robson. Deixa eu encontrá-la aqui, só um minutinho. Acho que vou colocar a pergunta aí, mas pelo que eu entendi, que ele está perguntando o seguinte, essa ideia de abandonar, então, nos leva ao entendimento que a gente tem que frequentar o centro espírita todos os dias? Se você puder frequentar os centros espíritas, o centro espírita todo dia, né, mantendo, né, o cuidado, o apoio à sua família, será ótimo, será ótimo. Reforçando, o exercício de amor, de cuidado entre os familiares é um exercício para a grande tarefa de amar a todos, de considerarmos o mundo como a nossa família. Então, conforme a sua rotina, a sua possibilidade de trabalho, de sua sustentação, e o seu cuidado com a sua família, não é fanatismo se você conseguir frequentar o templo que você escolheu todos os dias. Há amigos que, pelo contrário, gostariam de frequentar mais, mas por o cuidado de um parente que é dependente, né, um idoso, um acamado, ele gostaria de estar no centro espírita ou no seu templo mais vezes e não pode, mas aí ele vai estar ligado mentalmente, emocionalmente, também com os amigos da casa espírita. Então, há de ter aí o equilíbrio, o bom senso, né? Não deixar que se faça um conflito, uma rivalidade, né, no nosso coração entre essas duas tarefas, de cuidar daqueles que está na nossa família consanguínea, no nosso círculo de afeição, de amizade, mas também não nos isolarmos, entender que esse grupo de amigos em que exercitamos o amor é um exercício para um dia amarmos a todos como irmãos. Eu me recordei aqui agora de uma passagem que está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde Jesus vai fazer um comentário que acho que é bem pertinente a essa questão. Ele afirma lá que não há diferença entre o altar e a oficina. Ou seja,
o altar de Deus, os locais onde a gente encontra Deus, é em todos os locais. Então, é no nosso local de trabalho, é onde a gente estuda, é na rua, é no supermercado, no posto de gasolina, no trânsito, enfim. Essa que é a ideia, é que a gente abandone esses costumes, essas dificuldades, né? Talvez podemos partir também para esse sentido, de abandonar também esse homem velho e incorporar de fato essa vida com Cristo em todos os momentos, né? Então, o centro espírita, obviamente, que é um local onde nós estamos talvez mais protegidos, né, pela cúpula espiritual, pela ambientação do local, mas nós temos que estender esse tipo de comportamento numa integralidade que, aonde quer que nós estejamos, sejamos a mesma criatura. Esse é o ideal, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, sério. E na oração, buscando a inspiração divina, a gente consegue, né, seguir a intuição, seguir a inspiração divina, tomar a melhor decisão. Há pessoas que o compromisso familiar, numa fase da vida, ou até na sua encarnação inteira, vai se fazer mais necessária a sua presença. Então, ali você está servindo a Deus. Se você tiver que passar uma encarnação inteira cuidando de um parente que tem necessidades especiais, ali é o seu tempo, ali é onde você está demonstrando a sua fé em Deus. Mas se você tem vontade e possibilidade, o convite de Jesus está sempre aberto, é diário, é contínuo. Segue-me, segue-me. Não significa que quando você está doando amor dentro do seu lar, você não está seguindo Jesus. Jesus sempre nos fala ao coração, ao sentimento. As imagens exteriores, né, das parábolas, das passagens, dos acontecimentos, mas é sempre para tirar uma lição para o nosso coração. Então, pergunte a sua consciência o que é que você precisa deixar para servir melhor a Deus. Não significa que você tem que atravessar o mundo, significa que você tem que responder ao seu coração, dentro do meu lar, dentro do meu grupo de trabalho, dentro do meu grupo de amigos, eu posso e devo ser um representante do Evangelho de Jesus. Mas aquele que tem a possibilidade deve sim ingressar em alguma tarefa voluntária, seja qual for a religião, até mesmo fora de religião, né? O templo de Deus é o mundo. Onde estivermos, temos a oportunidade de ser úteis. Ok, muito bom. Célio, meu amigo querido, assim, eu só posso lhe agradecer em nome de todas essas pessoas que aqui estiveram, deixando a sua mensagem carinhosa. Depois, esse vídeo está disponível lá no YouTube. Todas as pessoas que quiserem rever, pode entrar lá no YouTube para ver. Aí você vai poder lá ver com mais calma todos os comentários carinhosos que aqui foram deixados para você. E já aproveito aqui para estender o convite para que você esteja em outras oportunidades dentro do seu tempo, que eu sei que você é muito ocupado, você deixa muito, né? Você abandona bastante para abraçar muitas atividades. Dentro da possibilidade, gostaríamos muito de receber você aqui novamente conosco, tá bom? Muito agradecido. obrigado pelo carinho de todos. Fiquem com Deus. Tá, meu querido, muito obrigado. Aqui, então, em nome de todo mundo, eu me despeço de você. Eu vou dar aqui os avisos finais e nós já vamos encerrar nossa live, porque a gente já vai aí para mais de 50 minutos. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. Bem, adorei. Um grande abraço. Tchau. Bem, meus queridos, então nós vamos aqui para os nossos avisos finais. Foram palavras belíssimas, uma oportunidade muito importante para os nossos corações, onde podemos encontrar nessa noite, através do nosso amigo querido Célio, reflexões profundas aí. Vamos implementá-las, então, em nossas vidas, não é? Bem, só relembrando, aviso que já demos ontem, em relação ao nosso encerramento da escola de estudos, a nossa escola de estudos está funcionando, né, de forma EAD, à distância. Aí nós relembramos
que sábado que vem, dia 4, nós faremos o nosso encerramento. Ficaremos no mês de agosto em recesso, retornando no dia 1º de agosto. Então, temos também a votação das músicas que serão tocadas. Nós vamos ter momento artístico lá no nosso encerramento. Teremos nosso companheiro Diego Azevedo cantando para nós. E estamos recebendo aqui vários pedidos de músicas. Nós vamos selecionar algumas para montar a nossa playlist. Então, vamos nos preparar para sábado que vem, dia 4/7, para o nosso encerramento. Bem, lembramos também que continuamos aí trabalhando com o nosso tratamento espiritual. Então, aqueles que querem, desejam, necessitam de fazer o tratamento espiritual, pode enviar aí para o tratamento@lamana.org.br. Os vereadores entram em contato todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. E você faz o seu tratamento, acompanha as nossas lives aqui, que é parte do tratamento, e segue conosco aí no enfrentamento desses momentos que estamos passando. Lembramos também que temos aí a caravana de implantação do culto do Evangelho no lar. Aqueles que desejam implantar o culto no lar ou fortalecer o culto que já está funcionando, quer a presença de algum amigo, para fortalecer nesse sentido, nós temos aí o e-mail cultonolar@lamana.org.br. Você pode enviar a sua informação colocando seu telefone e seu nome, e a equipe vai entrar em contato com você, então. Bem, nós também chamamos a todos para os nossos cultos coletivos, sempre todas as terças e quartas-feiras, às 20 horas. Fortaleça essa nossa corrente de pensamento, reúna sua família, faça o culto às 20 horas no seu lar. Bem, por aqui, então, nós encerramos os nossos avisos, agradecidos a todos que nos acompanharam até este momento, e vamos agora, em nossa prece fervorosa, pedir a Deus, nosso Pai querido, para que continue sempre conosco. Pedimos a todos, então, que fechem os seus olhos. Pensem em Jesus, e vamos pedir ao amado e querido Mestre, que nesta noite de paz que aqui tivemos, possamos ter a oportunidade, durante o sono, de continuar nessas mesmas vibrações, recebendo ainda o tratamento espiritual. Ampara, Senhor Jesus, o nosso companheiro sério, que ele possa ser cercado de toda paz, ele e sua família, pelo belíssimo trabalho que realiza, pelas palavras amorosas que deixou em nossos corações na noite de hoje. Muito obrigado, e que assim seja. Bem, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Aqui nos despedimos e aguardamos todos vocês semana que vem, terça-feira, às 20h30. Muita paz a todos.